Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para gravar para vocês um tutorial bem diferente, que é um tutorial mostrando algumas coisas, algumas ferramentas do Photoshop. São coisinhas assim simplesinhas, mas que vai ajudar você a editar uma foto, a melhorar uma qualidade de imagem, de qualidade de cor da foto, de contraste, a tirar uma espinha, esse tipo de coisa. Então aí é isso. Se vocês querem saber, vamos aí acompanhar. Primeiro de tudo, essa aqui é a carinha do Photoshop quando ele abre, tá? Ele vai abrir assim, pelo menos essa é a minha versão, que é a Photoshop CC, se eu não me engano. Aqui, ó, Adobe Photoshop CC. Que essa é a última versão do Photoshop, tá? Que é a versão que eu uso. Mas geralmente eu já usei várias versões, eu acho que eu uso o Photoshop desde a versão 2, assim. E desde lá, eles funcionam mais ou menos do mesmo jeito. Ou ele abre com uma tela inicial, daí você escolhe o tipo de documento que você quer abrir, ou ele abre dessa forma já na tela inicial dele para você começar a abrir uma imagem, tá? Como é que você faz para abrir uma imagem? A primeira coisa que você precisa fazer para abrir uma imagem é você selecionar o arquivo que você quer abrir. Então você vai em arquivo, abrir, né, para você abrir essa imagem, ou você pode apertar Ctrl O no teclado, que daí é um atalho para sua imagem. Daí você vai lá na sua imagem, vai selecionar, então, aqui está na minha área de trabalho, então você vai procurar onde está a sua imagem e vai abrir ela. Então aqui tem as minhas pastinhas, mas aí no seu computador vai aparecer as suas pastas e você seleciona a sua imagem. Eu quero abrir essa aqui. Então aqui eu selecionei essa foto porque ela está sem maquiagem, eu estou com algumas espinhas. Aqui aparece uma mensagem de perfil não correspondente, mas aí é só para o Photoshop, ignora essa mensagem. Então essa é uma foto muito antiga, mas eu estou com um pouco de espinha aqui, então eu acho que é uma foto boa para mostrar para vocês aí como é que faz para tirar as espinhas, dar uma melhorada na foto. Primeira coisa que nós vamos fazer é conhecer um pouquinho do Photoshop, tá? Aqui do lado, nós vamos ter as ferramentas que você vai poder utilizar na sua imagem. Então, tem borracha, tem coisa para pincel de blush, para pintar, tem várias outras coisas aqui que você vai utilizar. Negocinho para marcar texto, para você escrever na imagem, essas coisas. Aqui em cima ó, vai ficar o nome da sua foto e tem o xizinho. Se você fechar, volta para aquela tela inicial, tá? Aqui do lado tem o visualizador e aqui embaixo tem as camadas. Então, no momento, nós estamos com uma camada só, que é o plano de fundo. Mas a partir do momento que começar a criar camadas, vai aumentar aqui e vocês vão ver depois. Aqui embaixo tem zoom, então aqui está com 25% do zoom, se eu marcar 50, aproxima. Exatamente igual aqui, então se eu marcar 25, distancia, e eu posso aumentar e diminuir por aqui também, ó. Tá vendo? Deixa eu deixar assim mais próximo aqui para vocês poderem ver as fotos. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês como é que faz é com relação à qualidade de imagem. Mas antes da gente mexer na imagem, a gente precisa duplicar a imagem, porque é como se fosse um backup. Você salva a sua imagem original para que você não estrague ela e tenha que começar tudo de novo. Então, a primeira coisa que você vai fazer vai ser duplicar. Então, você vai vir aqui na camada, aqui, vai clicar com o botão direito e vai duplicar a camada. Você pode fazer dessa forma como eu acabei de fazer, altera o nome, eu deixo mesmo no que tá. Ou você pode simplesmente dar Ctrl J, que ele duplica também a camada. Agora nós temos 3 cópias, tá vendo? O plano inicial, que é o plano do fundo, primeira cópia, segunda cópia. Não precisamos de 3 cópias, somente uma cópia, que é essa aqui. Na hora que você clica em cima dessa fotinha aqui do lado, ó, ela seleciona a foto de cima ou a foto de baixo. Então, nós vamos deixar a foto de cima selecionada e vamos alterar a cor da imagem, né? Os ajustes das imagens para dar uma melhorada na cor dela. Então, com essa primeira imagem aqui selecionada, nós vamos em imagem e aqui nós vamos ter vários tipos de ajustes, tá? Ajustes automáticos. Eu vou marcar aqui tipo tom automático.
marca aqui. Ó, tá vendo que deu uma branqueada na foto? Tá vendo que tem um olhinho aqui do lado, ó? Neste olhinho, se eu clicar nele, ele oculta essa primeira camada. Então, ele vai mostrar só a foto que tá embaixo. E se eu clicar nele de novo, ele aparece a camada. Então, dá pra gente ver a diferença do que a gente fez na segunda camada. Então, ó, sem a segunda camada, com a segunda camada. Eu não gostei desse branco aqui, achei que ficou muito fantasminha. Então, para desfazer, eu vou apertar Ctrl Z. Toda vez que você errar no Photoshop ou que você quiser voltar, é só apertar Ctrl Z. Se você quiser voltar mais de uma vez, você aperta Ctrl Alt Z e vai apertando Ctrl Alt Z todas as vezes que você precisar voltar. Se não me engano, ele tem aí um backup de 10 vezes que você pode voltar. Cada Photoshop é configurado de um jeito. Tá, então, segunda camada aqui em cima. Vamos para imagens, ajustes e vamos ajustar brilho e contraste. Aqui tem vários tipos de ajustes. A minha dica é você pegar uma foto e ficar testando cada um deles para você ver o que cada função faz, para você conhecer e quando você precisar da função você vai saber utilizar ela. Então, brilho e contraste. Ele vai dar brilho para a foto e contraste para a foto. Tá vendo? Ó, com muito contraste, com muito brilho, com pouco brilho. Deixa eu diminuir um pouco o contraste aqui. Então, vou colocar um pouquinho mais de brilho. Eu acho que o brilho até que tá bom. E um pouco de contraste que tá bom também. Ok. Eu acho que o brilho ele deixa a foto mais bonita, por isso que geralmente as minhas fotos eu costumo usar bastante esse efeito de brilho. Imagem, ajuste. Nós vamos mexer agora com a vibratilidade, que é para deixar a foto mais vibrante ou mais colorida com a saturação. Se eu aumentar aqui, as cores que já tem ficam um pouco mais vivas. E se eu aumentar aqui, ele adiciona cor. Então, ó, muita cor, com pouca cor, nenhuma cor, na verdade. Então, deixa eu colocar aqui, na verdade, não quero muita cor, não. Quero só um pouco de vibratilidade. Palavra difícil. Ok. Então, aqui você consegue fazer vários ajustes da sua foto em preto e branco. Ó, daí se você alterar aqui em cima, ó, filtro azul. Daí fica com filtro azul. Filtro mais escuro. Deixa eu ver. Filtro verde. Filtro azul alto. Filtro vermelho. Filtro infravermelho. Mais claro. Preto. Branco máximo. Densidade neutra. E vários efeitos que você pode utilizar aqui. E você vai ver o efeito atrás da foto. Então, como eu disse, a dica é: abra uma foto sua, faz a sua cópia de segurança, vai nos ajustes e brinca nos ajustes para você poder brincar aqui e para você poder conhecer o que cada opção aqui faz, né? Para quando você precisar, você saber onde você pegar assim, a função. Agora vamos à questão das espinhas. Então, vou aumentar aqui o zoom. Acho que vou ter que aumentar um pouco mais. Um pouco mais. Acho que tá bom. Eu tenho bastante sardinha, bastante espinha. E tem bastante olheiros também, mas não é esse o caso no momento. Eu vou ensinar vocês a tirar a espinha. Tá vendo que eu tenho uma espinha bem aqui, bem horrorosa? Então é o seguinte, para retirar a espinha, tá vendo que aqui é um ponto isolado? Aqui eu tenho bastante, tá vendo? Uma do ladinho da outra, que na verdade não é espinha, é sardinha. Mas aqui ela tá isolada. Nas espinhas isoladas, a gente vai usar essa ferramenta aqui, ó. Que é uma ferramenta de pincel de recuperação para as manchas, tá? Então, se eu clicar nela aqui,
ela já está marcada essa ferramenta específica, mas aqui dentro dessa caixinha, com o botão direito, clicando em cima, tem outras opções, ó. Tem várias opções. Tem opção para remover o olho vermelho, opção de correção para substituir pele, várias outras coisas que tem aqui, né? Substituir o que tem embaixo, essas coisas. Mas hoje nós vamos usar somente essa primeira opção aqui, que é essa que tem essa bolinha aqui em volta, que é tipo um esparadrapo, sabe, de correção. Como que ela funciona? Você vai selecionar a que você quer. Tá vendo que ela tem um blush aqui, ó, esse círculo? Esse círculo você pode aumentar e diminuir de acordo com o seu gosto. Eu sempre gosto de trabalhar com ele pequenininho, eu não gosto de usar ele grande porque corre o risco da imagem ficar deformada se ficar muito grande. E o que essa ferramenta faz? Ela copia as coisas que tem em volta e substitui o que está dentro do círculo pela imagem que tem em volta. Então, aqui no caso da minha espinha, ó, o que tem em volta é pele sem espinha. O que tem dentro é uma marquinha de espinha. Então, se eu clicar ali, é só clicar em cima. Ele vai pegar e vai substituir, tá vendo que sumiu? Ele substitui a pele que tem dentro pela pele que tem em volta. Ele preenche esse espaço com a pele. É uma ferramenta bem inteligente, assim. Ó, aqui eu também tenho uma espinha grande, ó. Eu seleciono toda a parte da espinha até não ter nada mais e ela some. O que acontece se eu uso isso, tipo aqui, perto da sobrancelha? Deixa eu ver aqui. Ó, perto daqui. Vamos supor que eu tivesse uma espinha aqui, bem nesse canto. Se eu fosse usar aqui, ó, tá vendo que fica manchadinho com pelo? Por isso que a parte em volta da espinha também tem que ser uma parte que você queira copiar. Nesse caso, nós não queremos preencher com pelo, então tem que ser partes assim, ó, onde não tem nenhuma linha importante do rosto, nem nada, sabe? Aí é só clicar. Vamos ver aqui embaixo. Aqui embaixo tem bastante espinhas, ó. Deixa eu aproximar um pouquinho mais pra gente ver mais de perto. Eu não sou, assim, uma profissional nesse negócio. Mas eu sei um pouquinho, sou um pouco curiosa e quando eu preciso fazer alguma coisa, sempre vou na internet procurar. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, mostrando como é que eu faço para editar as minhas fotos, assim, para tirar espinho, fazer algum ajuste nas fotos. Não é assim, nossa, uma grande transformação, mas sempre me ajuda quando eu preciso. Esse negócio é engraçado, né? Eu tô com um busto enorme, precisando fazer, mas isso, por favor, não reparem. Ó, aqui eu tenho uma pinça, mas eu vou tirar ela, ó. Tirei. E simples. Mais pintinha, mais pintinha, mais pintinha, mais pintinha. Mais pintinha, mais pintinha. Até que a pele não anda tão pintadinha, mas melhorou bastante. Que legal. Beleza, vamos diminuir o zoom aqui. Deixar só assim o rosto para vocês verem a diferença, ó, da foto. As mudanças não foram muitas mudanças. Porém, faz toda a diferença, né? Por mais que esteja sem maquiagem, uma cor, um brilho e tirar o excesso das espinhas, das manchinhas, faz toda a diferença na foto. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferente, mostrando aí pra vocês como é que eu faço para editar as minhas fotos. Remover espinha, melhorar a qualidade de imagem e esse tipo de coisa. Se você gostou desse tipo de vídeo, de tutorial, assim, mexendo no Photoshop ou coisas desse tipo, clique em gostei para mim saber que você gostou. E se você quiser, comenta aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida, ou se quer que eu ensine algum efeito diferente, ou se quer mais vídeos de Photoshop, que daí eu posso estar fazendo também. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para você acompanhar todos os vídeos.
e até a próxima. Beijo pra vocês de todos os cantos e até mais. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para gravar para vocês os meus